Fraude na compra de vacinas, escândalo das rachadinhas, orçamento secreto e propina para pastores no Ministério da Educação. Esses são apenas alguns casos que assolam o governo Bolsonaro, embora o candidato à reeleição insista em se apresentar como honesto. Porém, pesquisa recente revela que a esmagadora maioria dos brasileiros acredita em corrupção no governo. A reportagem é de Hanna Rodrigues. A CPI da Covid revelou uma tentativa de fraude na negociação para comprar 20 milhões de vacinas. E Jair Bolsonaro foi citado como ciente desse esquema. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi acusado de comandar um esquema que exigia propina para as igrejas em troca de contratos federais para a construção de escolas. Mais uma vez, Bolsonaro fez de tudo para se blindar das investigações. A Procuradoria-Geral da República é responsável para levar adiante os processos junto ao STF, já que, como se trata de um poder soberano, poder executivo, apenas outro poder executivo, outro poder soberano, né, como é o caso do STF, poderia julgá-lo. Mas quem faz essa intermediação é a Procuradoria-Geral da República, e, nesse caso, o Bolsonaro ele encontra um verdadeiro escudo na figura do Augusto Aras. A Lei de Acesso à Informação, criada para dar mais transparência aos dados, foi subvertida e usada para impor sigilo de 100 anos e proteger o governo federal de denúncias de corrupção. Entre os assuntos sigilosos estão de rachadinhas ao cartão de vacinação de Bolsonaro. O efeito, de distorcer a Lei de Acesso à Informação, de lapidar a Lei de Acesso à Informação, afeta a todos nós, jornalistas, membros de organizações sociais ou qualquer cidadão, porque a partir do momento que uma lei de acesso a informações sobre o Estado e sobre as políticas públicas se enfraquece, a gente acaba perdendo bastante do direito que a gente tem de saber o que o Estado faz, deixa de saber, onde ele gasta dinheiro, se as políticas públicas que estão sendo planejadas e postas em práticas de fato estão atendendo a gente. Então é uma consequência bastante concreta. Para o professor Paulo Nicoli, Bolsonaro está preocupado com uma eventual derrota nas eleições porque sabe que um novo presidente quebrará os sigilos de 100 anos, fazendo com que as investigações andem. Apesar dos esforços de Bolsonaro para varrer os fatos para debaixo do tapete, de acordo com o Datafolha, 69% dos brasileiros acreditam haver corrupção neste governo. Nessa semana mesmo, surgiram novas denúncias contra Milton Ribeiro, que é o ex-ministro da Educação, e que provavelmente esses casos ocorreram dentro do próprio Palácio, dentro do próprio Ministério, e de alguma forma com a consciência do que estava ocorrendo do próprio Bolsonaro. Então, quanto mais se esconde algo, mais se levantam dúvidas a respeito da forma como a sociedade enxerga essas mesmas atitudes do Bolsonaro. Além do sigilo de 100 anos e do orçamento secreto, outra coisa que preocupa é a interferência política nos órgãos de controle e fiscalização. Quando o topo da cadeia de um órgão de controle está cooptado politicamente, a independência do órgão fica limitada. Fica limitada a servidores de carreira, servidores de concursados que não têm necessariamente ou têm menos possibilidades de serem repreendidos. Eles têm mais autonomia, mas a autonomia fica no limite do topo da cadeia. E aí você tem uma transparência que acaba não sendo efetivada justamente porque o órgão de controle não tem a autonomia necessária para implementar suas medidas de fiscalização e de punição.